Olá meninas, boa noite, seja bem-vinda! Eu sei, nós esperávamos por essa nova temporada de lives, que alegria poder estar com você nessa série nova, nesse novo formato, onde nós vamos estar falando sobre uma live cada semana, sobre um assunto especial para transformar a sua vida. E nós colocamos aí um tema nesse novo tempo que é Live Respire. Vou contar para você daqui a alguns minutinhos o que se tornou, por que se tornou esse tema, por que Live Respire. E o conteúdo de hoje é aquele conteúdo que é uma necessidade de todas nós mulheres, né? Os segredos, eu vou contar alguns segredos para você que deseja e precisa organizar o seu dia a dia, a sua vida aí, tá certo? Então, se você tá chegando nessa live ao vivo ou se você nesse momento está assistindo aqui na IGTV ou no nosso canal do YouTube, quero dizer para você, parabéns por você decidir investir na pessoa mais importante da sua vida, que é você. Então, bora lá então falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse conteúdo. Mas antes de nós iniciarmos essa live, eu sei, essa jornada ela se torna muito mais prazerosa quando nós estamos conectadas com as pessoas que nós amamos. E tudo que é bom a gente deseja compartilhar. Então eu tenho certeza que você conhece 2 ou 3 amigas que precisam colocar ordem aí na sua casa. Então vamos junto comigo? Vamos compartilhar essa live com as pessoas que você conhece? Clica no aviãozinho, vai aparecer para você aí as pessoas que você mais interage. E junto comigo compartilha para que essas pessoas possam estar aqui na live junto com a gente, tá bom, meninas? Vamos lá? Vamos compartilhar a live? Clica no aviãozinho, manda aí pro pessoal, para que a gente possa iniciar essa live agora. Enviado! Vamos lá então. Vamos lá então. Quero falar para você, em primeiro lugar, qual é o propósito das nossas lives nesse novo formato, né? Há muitos anos atrás, eu recebi essa palavra que é respire. Quando eu lembro dessa palavra que é respire, eu lembro sobre uma necessidade que eu e você, todas nós temos. A necessidade de cuidarmos de nós mesmos, a necessidade de estarmos todos os dias buscando o nosso crescimento pessoal, a necessidade que eu e você temos de parar tudo o que estamos fazendo em algum momento e colocarmos a máscara de oxigênio em nós mesmas, né? Por isso que o tema das lives a partir de hoje é Live Respire. E toda Live Respire vai ter também aí um tema especial falando sobre as necessidades que eu e você temos. Você que é mulher, esposa, filha, mãe, empreendedora, dona de casa, cuidadora, é para você. Esses conteúdos são preparados especialmente para vocês. E a primeira live dessa série nova, que é a série Respire, ela tem a ver com uma necessidade que eu mais recebo de todas as mulheres. Eu sempre recebo das mulheres uma necessidade assim: Andressa, como que faço para dar conta de tudo que eu tenho? Andressa, me ajuda aí no meu dia a dia, como que eu posso melhorar? Como que eu posso desenvolver? Como que eu posso crescer? Dando conta de todos os meus afazeres. Andressa, como que você consegue administrar tantas coisas que você faz? Como que você consegue produzir, né, e ver sucesso naquilo que você produz? Então hoje eu separei essa live para contar alguns segredos que eu aprendi na minha caminhada. Eu sei que quando nós olhamos para o nosso dia a dia, o desafio da mulher moderna, né, é de uma jornada tripla muitas vezes. E quando nós olhamos para a nossa realidade, olhamos também para um ser tão emocional, né? Olhamos para as nossas necessidades físicas, emocionais, quando nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e que muitas vezes buscam em nós uma referência ou precisam de nós, no caso dos nossos filhos, do nosso marido, né?
Às vezes a vontade que a gente tem é de jogar tudo pro alto e dizer, meu Deus, chega, não vou dar conta, não vou conseguir mais administrar tudo isso. Ou às vezes, um outro pensamento que muitas vezes eu vejo em muitas das mulheres é aquele pensamento assim, eu estou vivendo assim há tantos anos, eu estou tendo um casamento mediano há tantos anos, eu estou tendo uma vida financeira mediana há tantos anos, por que eu vou mudar? Por que eu vou crescer? Por que eu vou fazer algo a mais, né? Tá bom assim, eu não quero ser desafiada. Então são dois extremos, quando a gente literalmente olha para nossa volta e diz, chega, eu não aguento mais, ou quando a gente está acomodada com aquilo que é o resultado do nosso dia a dia, acomodada em ver os frutos do que nós estamos vivendo, acomodada em não se sentir feliz, acomodada em pensar só no outro e esquecer de você, acomodada em não sonhar mais, acomodada em não ter um plano de ação para se desenvolver, acomodada em ser uma pessoa fria ou morna. Então, essa live de hoje, esse início desse novo ciclo, meninas, é um ciclo que nós vamos estar com lives semanais com esse foco. O foco dessa série nova de lives é olhar para você, respire, né? Aí no seu lugar, me ajuda aí. Você pode parar aí alguns minutinhos e respirar? Você pode assim, por alguns minutinhos, se desconectar de tudo que tá aí, parar de ficar vendo essas notificações que aparecem aí no seu celular e respirar. Encher o pulmão de oxigênio. Você pode fazer isso? Então faça isso. E aproveita, porque nos próximos minutos eu quero compartilhar com você aquilo que aquilo que eu vivi, que eu vivo nessa jornada. E que eu acredito que nos faz ser possível, né? Eu quero ter certeza e convicção de que nós estamos construindo aí um legado, um propósito de vida pleno, né? Então, papel e caneta na mão, porque você vai anotar, porque eu vou falar sobre 8 segredos que vão te ajudar a construir uma vida mais organizada. Eu quero falar sobre alguns segredos que eu descobri aí nesses anos de caminhada, nesses 13, 15 anos liderando pessoas, cuidando de pessoas. O que eu descobri? E aí eu vou falar sobre esses 8 segredos. O primeiro segredo que eu quero compartilhar com você hoje, que eu acredito que pode começar a trazer uma transformação e trazer uma mudança de organização no seu dia a dia, é saber que ninguém é 100% organizado. Olha lá. Primeiro segredo. Compreenda que ninguém é 100% organizado. Sabe quando a gente fica buscando a perfeição? Nós mulheres, nós nos comparamos muito, né? A gente olha para aquela mãe que parece ser perfeita, que busca seu filho na escola. A gente fica olhando para a grama do vizinho e muitas vezes a gente fica desejando alcançar aquilo que o outro tem, mas nós não entendemos que todos nós temos limitações. E quando nós tentamos ser perfeitas, quando nós colocamos o fardo nas nossas costas, um fardo que é a perfeição, muitas vezes nós desanimamos e não conseguimos fazer aquilo que é o básico. Quantas vezes você desejou ter uma vida mais organizada, uma vida mais otimizada? Você começou a dar os primeiros passos, você começou a tentar, até muitas vezes, colocar em prática aquilo que eu tenho ensinado para vocês aqui nesse projeto, mas você em algum momento se cobrou demais. Em algum momento você não conseguiu fazer o básico, o mínimo, e aí você parou no meio do caminho. Eu costumo dizer para minhas alunas do curso que você caiu da carroça, né? A gente cai da carroça quando a gente fica idealizando a perfeição. Então, o primeiro segredo para que você possa compreender
sobre uma vida organizada, o primeiro segredo que eu quero falar para você hoje em relação a construir uma vida organizada, uma vida otimizada, é compreender e tirar o falso pensamento de que você precisa ser 100%. Não existe perfeição. O que nós precisamos é ter a consciência de que todos os dias, sim, nós podemos melhorar, nós podemos crescer, sem aquele fardo e aquele peso de ter que nunca errar. Gente, isso não existe. E se você está olhando para a grama do vizinho, da vizinha, quero te dizer, quando você compreender e ver a vida dela lá nos bastidores, você vai entender que ela também não é perfeita, que ele também não é perfeito. Então, o primeiro segredo é: ninguém é 100% organizado. Segundo, para que você tenha uma vida mais organizada, você vai precisar aproveitar o tempo que você tem. Quanto tempo você tem? O que eu mais percebo nas mulheres é aquela reclamação de que falta tempo para fazer as coisas. É aquela angústia e até ansiedade de que precisaria de 48 horas no dia para poder dar conta de tudo que tem feito. Então, o segundo segredo que eu aprendi com a minha caminhada é que nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos. Qual é o tempo que você tem para organizar a sua casa diária? Se você tem 30 minutos do seu dia para organizar a sua casa diariamente, então você precisa otimizar esse tempo. Fazer algumas coisas que vão transformar esses 30 minutos em 30 minutos muito eficazes. O que eu percebo é que nós mulheres, por sermos muito visuais, nós perdemos o foco muito rápido. Então, quando nós temos multitarefas, quando nós temos muitas coisas para fazer, a gente começa a fazer certas coisas. Eu não estou falando só de coisas dentro da sua casa, de organização de casa, não. Eu estou falando de projetos, eu estou falando do seu trabalho. A gente inicia muitas coisas e não finaliza muitas coisas. Por quê? Porque a gente tem ansiedade, né? A gente vê uma coisa, começa a fazer, vai fazer outra, vai fazer outra. E isso vai nos tornando mulheres sem foco. E foco tem a capacidade, meninas, de potencializar em até 500 vezes o resultado de uma ação. Olha que fantástico. Então, esse segundo segredo, que é aproveitar o tempo que você tem, é valioso. Eu quero te dar alguns exemplos, tá? Primeiro exemplo que eu quero te dar hoje. Se você tem 30 minutos pela manhã para organizar a sua casa antes de sair para trabalhar ou deixar os seus filhos na escola, como que você organiza esse tempo, né? Otimizar o tempo é pensar assim: o que eu posso fazer no dia anterior? Como que eu posso finalizar a minha noite para que no outro dia de manhã eu consiga ter paz, para que eu possa sair de casa e ter as coisas organizadas? Eu ensino lá no Método Pro Seu Bem algumas estratégias, e eu quero compartilhar com vocês algumas estratégias. Lá no Método Pro Seu Bem, através de um método de ensinamento de organização de casa, a gente aprende a trazer foco para aquilo que é importante. Então, se você sabe que você tem 30 minutos para organizar a sua vida antes de sair de casa e que você deseja ter uma casa organizada, você não vai poder dormir no dia anterior com a casa toda desorganizada. Às vezes, são 15 minutos antes de você dormir que vão fazer toda a diferença no outro dia. Eu e você precisamos compreender uma teoria fantástica, que é a teoria das janelas quebradas. Eu vou compartilhar com você sobre essa teoria aqui. Essa teoria, lá em 1980, existiu uma pesquisa onde eles trouxeram para dentro dessa pesquisa essa teoria. Eles pegaram 2 carros, tá? 2 carros. Colocaram um carro
dentro de um local assim, no centro da cidade. Isso foi em Nova York. E outro carro na periferia de Nova York. O carro da periferia de Nova York, ele foi totalmente depredado. As pessoas roubaram as rodas, né? Ele foi depredado. O carro que estava lá no centro, num ambiente organizado, num ambiente otimizado, esse carro ele não sofreu nenhum arranhão. É claro que os pesquisadores já tinham essa noção. Eles já sabiam que o ambiente que aquele carro estava influenciaria no resultado daquela pesquisa. Mas eles quiseram fazer algo a mais. Eles pegaram e colocaram esse carro no centro de Nova York, quebrando um vidro desse carro. Eles quebraram a janela desse carro. E quando eles quebraram a janela desse carro, no outro dia, mesmo sendo no local aonde durante alguns dias não houve nada naquele carro, porque aquela janela estava quebrada, as pessoas começaram a depredar também aquele carro. E aí, então, veio a teoria das janelas quebradas. O que é essa teoria das janelas quebradas? Que quando eu tenho um ambiente, alguma coisa que não está sendo cuidada, isso tem o poder de influenciar tudo que está à nossa volta. Então, quando eu acordo pela manhã, eu arrumo a minha cama, eu organizo as coisas que estão à minha volta. Quando eu faço isso dentro da minha casa, a probabilidade das pessoas cuidarem daquele ambiente e manter aquele ambiente também organizado é muito maior do que você, por exemplo, deixar uma louça cheia de louça suja, né? Cheia de vasilha, cheia de copo. Quando você coloca dentro da sua casa essa teoria das janelas quebradas, ou seja, quando você elimina as janelas quebradas, que são as janelas que impulsionam os outros a depredar a sua casa, né? Entre aspas, eu tô falando aqui sobre você aproveitar o tempo que você tem. Se você olha para o seu dia a dia e compreende que uma casa organizada traz paz aí no seu lar, e você sabe que você tem pouco tempo, então você precisa otimizar o seu tempo. Então, antes de dormir, você vai precisar lavar a louça. Porque mais do que você acordar com aquela sensação de pia limpa, meu Deus, que alegria! Quando você acorda no outro dia, a probabilidade das pessoas que estão aí no seu lar cuidar daquela louça e não ficar jogando mais louças sujas é muitas vezes maior. Quando você compreende que você tem poucos minutos para organizar o seu lar, então você precisa otimizar o seu tempo. Eu ensinei lá no curso para as meninas alguns kits, eu vou gravar alguns vídeos e vou postar para vocês, tá? Essa semana ainda, eu prometo. De alguns kits que você pode fazer para deixar dentro do seu banheiro. Aonde você vai colocar ali, eu vou ensinar vocês a fazer um kitzinho de papel toalha que você faz caseiro. Você pega o papel toalha, uma receitinha bem rápida e você coloca ali, ele vira uma toalha umedecida. E aí você deixa um kitzinho dentro do seu banheiro, por quê? Porque vai chegar alguns momentos que você só precisa passar aquele paninho, que você vai precisar tirar o lixo ali do seu banheiro. Então, se você entender que você tem pouco tempo e você focar em executar tarefas, focar em fazer aquilo, compreender que se você quer uma casa organizada, você vai precisar ter estratégias, porque o seu dia a dia é muito atribulado, você vai alcançar esse objetivo. Outra dica que eu dou para vocês, meninas, em relação a isso, aproveitando o tempo que você tem, existe uma teoria dentro do método de organização, e não vale só para casa, vale para tudo que você faz, né? Às vezes no seu escritório, na sua loja, no lugar que você trabalha, que é a dança dos cômodos. Toda vez que você chegar num cômodo e esse cômodo ele tiver algum utensílio fora do lugar, você não sai daquele cômodo sem levar esse utensílio e colocar no lugar.
Um exemplo, você chegou no seu quarto e tem uma xícara, um copo, você vai sair do seu quarto pegando a sua xícara, o seu copo e colocando na pia, lavando e guardando. Se você sabe que ali no seu quarto tem uma toalha que não tá no lugar certo, você entra naquele cômodo e você vai dançando na sua casa. Olha que fantástico, é a dança dos cômodos. Então, o que isso faz? Quantas vezes você entra num lugar que tem uma coisa desorganizada? Se você tem uma casa com filhos, então, gente, meu Deus, o tempo inteiro a gente entra num lugar que tem uma coisa desorganizada. Então, se você tiver esse olhar de aproveitar, eu já estou no banheiro, então o lixo tá ali cheio, então sai do banheiro trocando o lixo, colocando a toalha no lugar, organizando e tirando aquilo que tá fora do caminho. Se você fizer os kits de banheiro, nesse kit de banheiro você coloca então o seu lencinho umedecido, que eu vou ensinar vocês a fazer, vou postar aqui pra vocês. Você pode pegar... Agora a gente tem muito, né, desses mini recipientes e você pode colocar uma água sanitária num pequenininho. Não vai colocar um pote de água sanitária dentro do seu banheiro, que aí vai ficar feio, né? Então, compra pequenininho mesmo, faz um kitzinho. Ali você coloca a água sanitária, aquele cheirinho gostoso. Se você tem 7 dias na semana e você precisa trocar 7 vezes aí, tirar o lixo do banheiro, deixa ali enroladinho 7 sacolinhas para que você, uma vez por dia, você possa retirar a sacola e colocar a nova. Monte estratégias para que você possa otimizar o seu tempo. Se você tem pouco tempo, ou às vezes você tem uma funcionária e você sabe que você precisa que ela também otimize seu tempo, gente, porque se a gente não coordena a nossa casa, se a gente não ensina, elas não fazem, né? Então, algumas dicas práticas falando um pouquinho de organização de casa, mas que vale para toda a sua vida. O seu escritório, o seu estabelecimento, você precisa olhar quanto tempo você tem para organizar certas coisas, né? Quanto tempo? Eu tenho 15 minutos. Gente, em 15 minutos você pode fazer coisas fantásticas. Eu sei que às vezes parece pouco, mas se você tiver um foco nisso, em organizar nesse tempo aquilo que você precisa e criar dentro da sua casa esse ambiente, remover as suas janelas quebradas, né? Se você remover essas janelas quebradas que fazem com que os outros continuem a depredar aí a sua casa, a pia fica cada vez mais cheia, as roupas estão sempre fora do lugar, né? Quem gosta de um ambiente confuso e desorganizado, gente? Quem gosta? Fala pra mim. Você gosta de uma casa desorganizada? Então, com certeza, as pessoas que estão aí na sua casa também gostam de um ambiente agradável, com cheirinho, gostoso. E por que às vezes as pessoas não cuidam? Por quê? Porque o ambiente já está acostumado a ter coisas fora do lugar. E quando você começa a organizar a pia, arrumar a cama, quando você começa a organizar, você começa a ver o fruto das outras pessoas também cuidando. Terceira dica de hoje, para que você possa organizar aí a sua vida, organizar a sua casa. Planeje sempre o dia seguinte. Em vez de você ficar estressada toda manhã, ao invés de você ficar desesperada pelas 1000 coisas que você tem que fazer, você precisa antecipar e planejar o que você vai fazer no outro dia. Sabe, eu tenho um hábito, apesar de usar muito aplicativos, apesar de ser um pouco tecnológica, eu vou gravar uma live um dia só mostrando para vocês como que vocês podem utilizar um aplicativo que é fantástico, que é o Trello. Eu tenho o meu Trello aqui de casa, com todo o passo a passo de organização, com tarefas de fazer. Eu também sou aquela pessoa da agenda. Então, eu tenho a agenda física. Então, eu tenho o hábito de todos os dias colocar tudo nessa agenda. E separar a minha semana conforme as minhas tarefas. Hoje, como eu tenho uma vida muito agitada, eu preciso saber até onde eu posso ir, né? Se eu tenho que atender algumas mulheres,
eu preciso otimizar o meu tempo. Então, eu estabeleço dias na semana para agendar atendimento de mulheres. Se eu tenho uma consultoria, eu faço uma consultoria hoje numa empresa de cosméticos, se eu presto a consultoria, então eu tenho um checklist de coisas que eu preciso resolver no dia que eu vou prestar a consultoria. Isso, quando a gente fica ansiosa por muitas tarefas, significa que nós temos medo, muitas vezes, de esquecer de coisas importantes. E eu aprendi algo muito relevante, que coisas urgentes são coisas importantes que não foram feitas em horários que deveriam ter sido feitas. Vou repetir para vocês. Coisas urgentes são coisas importantes que não foram feitas no momento que deveria ter sido realizada. Então a gente fica vivendo uma vida em fazer coisas urgentes. E isso traz ansiedade na nossa vida, angústia na nossa vida. Então por isso que essa terceira dica, planejar o dia seguinte, é para que você possa compreender e analisar se você está sendo produtiva ou se você está sendo ativa. Porque eu percebo que as mulheres, elas estão cada vez mais ativas e pouco produtivas. Fala pra mim, qual é o resultado do seu ativismo? Se você olhar para um monte de coisa que você faz e sempre tem um sentimento de angústia, de falta, é porque tá faltando produtividade. Eu aprendi que se eu chegar hoje, tá? Antes de dormir, eu pego a minha agenda, fica do ladinho ali da minha cama. E eu vou mentalizar. Amanhã de manhã, eu vou acordar, eu tenho essa tarefa, eu vou colocar a roupa para lavar. Enquanto a roupa tá lavando, eu vou fazer uma limpeza de emergência que eu aprendi, que é em 30 minutos colocar tudo que precisa ser colocado em ordem. Eu vou responder e-mail, depois eu vou fazer essa atividade, depois eu vou fazer aquela tarefa, depois eu vou acordar o Pedro, eu vou dar um café para ele, depois eu vou preparar o almoço, eu vou levar ele para a escola, 15 para 1, depois eu vou para a igreja, lá na igreja eu vou ter que atender isso, eu tenho essa e essa reunião. Quando eu mentalizo o passo a passo do meu dia seguinte, eu estou inconscientemente trazendo para o meu cérebro um comando de foco. E quando eu tenho foco, eu potencializo o meu resultado. Então, a sua e a minha estratégia é deixarmos de ser tão ativas e pouco produtivas. É otimizar o nosso tempo, trazendo foco para todas as tarefas que nós temos. Eu aprendi, por exemplo, que eu preciso aprender a otimizar o tempo. Eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Separar a roupa antes de... eu vou vestir essa roupa. Amanhã de manhã eu tenho que sair bem cedo, então eu vou vestir essa roupa. Eu vou pra academia. Deixa a roupa da academia separada, né? Eu tenho que tomar essa e essa vitamina antes de sair. Deixa a vitamina ali em cima. Eu preciso colocar esse e esse. Tá ali. Então, programe o seu dia de amanhã, hoje. Otimizando o seu tempo e trazendo um comando pro seu cérebro de que você tem esses passos. Se você acorda de manhã, gente, com muita tarefa para fazer, e você fica, uma hora faz uma coisa, uma hora faz outra, uma hora faz uma coisa, e não termina, isso significa que você está vivendo no ativismo. E eu tenho certeza que você está cansada, fadigada e estressada, porque você está igual uma barata tonta, correndo para todos os lados, está vendo que todos os dias você não tem cumprido. O sentimento de angústia, de ansiedade está aí no seu coração, porque você não tem conseguido executar e ver o fruto de tudo isso. Quarta dica: pare de dar desculpas e aprenda a conviver com as pessoas. Meninas, fala pra mim.
Sabe? Eu não tenho uma casa organizada, uma vida organizada, porque meu marido é desorganizado. Meu Deus, aqui em casa não tem como a gente se organizar desse jeito aí que você tá falando. Não, Andressa, por quê? Porque meu filho, meu Deus, autorresponsabilidade. Eu costumo dizer, nós temos sempre que algo dá errado, o ser humano, ele tem uma defesa, que é tentar colocar a culpa no outro, né? Isso é de todos nós. Só que quando nós aprendemos sobre autorresponsabilidade, nós aprendemos que todos nós temos a responsabilidade pelas nossas vidas. Olha ali, ó, chega de historinhas, isso aí. Quantas historinhas nós contamos? Meu Deus, eu preciso emagrecer. Então aí você começa a contar historinhas pra você, pra justificar por que você ainda não tá comendo saudável, por que você ainda não começou atividade física, Quem quer faz, gente. Eu aprendi isso. Quem quer faz. Então essa quarta dica é para que você compreenda que não importa o que os outros façam, a sua organização é sua e você precisa hoje assumir o controle e trazer para dentro da sua realidade, seja ela qual for. Se hoje você precisa organizar o seu dia a dia, as suas tarefas, então não fique pensando no que o seu marido possa fazer. Não, é o que você vai fazer. E nem o que o seu marido deixou de fazer. E eu tenho um segredo para te contar. Nós temos o poder de mudar o ambiente da nossa casa. Eu e você temos o poder de mudar o ambiente que está ao nosso derredor. Quando nós nos posicionamos dentro do nosso lar, buscando ordem, paz, isso invade também. As pessoas só respeitam aquilo que elas veem ser respeitadas. Se você não se respeita, se você não se organiza, como que as pessoas vão organizar para você? Então essa quarta dica é para você. Ninguém vive numa ilha, gente, né? Ai, meu Deus, para mim poder ter uma vida organizada, eu preciso viver numa ilha deserta, com pessoas totalmente noiadas igual eu. Claro que não. Sabe? Meu marido também deixa as coisas fora do lugar. Meu filho também deixa as coisas fora do lugar. O que nós precisamos é ter combinados. Então tá, então nós temos um combinado aqui em casa. A gente não deixa a pia suja antes de dormir. Então ninguém deixa. Então ele sabe que lá um lava, outro seca, outro guarda. Rapidinho a gente vai dormir em paz, porque no outro dia a gente vai produzir e a gente vai acordar com aquela pia linda, maravilhosa, sem angústia no coração. Pronto, é um combinado. Quinta dica. Não deixe a organização ser mais importante que as coisas que realmente importam. Quando nós começamos a falar sobre uma vida organizada, seja ela dentro de casa, uma casa organizada, uma família emocionalmente organizada, porque eu não estou falando só de organização de casa, gente. Eu estou falando também para vocês sobre ter uma ordem emocional na sua casa. É sobre ser tempo de qualidade. É sobre você compreender que a organização é para as pessoas. E é as pessoas que têm valor e não as coisas, né? Então, essa quinta dica é: não deixe a organização ser maior e mais importante do que as coisas que realmente importam, sabe? Isso não é uma historinha, não pode ser uma historinha para você, tá? E também não pode ser aí uma desculpa, porque muitas vezes é isso que eu vejo. Ah, pastora, oh meu Deus, não. Andressa, deixa eu te dizer uma coisa. Eu ao invés de organizar minha casa, eu aproveito com meu filho. Gente, não estou falando de desculpa, eu estou falando de realidade. Existem momentos que você vai precisar dosar. Existem momentos que as pessoas da sua casa vão precisar ser muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Vai existir momentos onde você vai precisar compreender que o motivo de você buscar uma vida organizada é as pessoas. Você não pode viver uma pessoa estressada, histérica, que ninguém pode brincar, que seu filho não pode fazer nada. Não. É você compreender que uma casa organizada, uma vida organizada, é uma vida emocionalmente saudável também. É as pessoas da sua casa serem emocionalmente saudáveis.
Então esse ponto é muito importante. Essa quinta chave que eu entreguei para você. A sua vida, ela tem um propósito de ser mais organizada. Ficar mais tempo com as pessoas que você ama. Por que eu tenho uma agenda? Por que eu tenho um cronograma onde eu estabeleço áreas que eu sou responsável, atividades que dependem de mim? Por que eu separo dias da semana para executar cada uma dessas áreas? Por que eu busco essa organização toda? A resposta é para que eu possa ter tempo de qualidade para poder ficar com a minha família, com meu esposo e com meu filho. Sexta sugestão que eu quero entregar para você. Se você estiver cansada, descanse. Ah, meninas, eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente às vezes precisa tirar essa capa aí de super poderosa o tempo inteiro. Existem momentos que você não vai ser produtiva cansada. Existem momentos que você vai estar exausta, gente. Existem momentos que o seu organismo vai estar passando por algum processo, sabe? Existem momentos que talvez os seus hormônios estão desregulados, que as vitaminas estão desreguladas. E forçar o seu organismo e forçar o seu corpo é a pior alternativa. Então, se você está cansada, descanse. Compreenda que uma vida organizada é, dentro dessa vida organizada, ter pausas. Dentro dessa vida organizada, ter um hobby. Dentro dessa vida organizada, é ter um momento de tomar um café com uma amiga. Dentro dessa vida organizada, não é uma vida eufórica, não. É uma vida de pausas. Eu sempre falo isso para as meninas. Se você não tem tempo para tomar um café com uma amiga, o que você está fazendo da sua vida? Qual é o valor? Será que é só trabalho, 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 trabalho? Se você não tem um tempo para poder sentar com a sua família, assistir um filme, né? Se você não tem um tempo para poder se conectar com as pessoas que você ama, qual é o valor do que você faz? Será que vale a pena? Eu falo algo, sucesso sem pessoas é fracasso. Porque quantas vezes eu vejo pessoas tão focadas em crescer financeiramente, em dar para as pessoas da sua casa o melhor, mas a preço, meu Deus, a preço de ficar sozinhos. Os nossos filhos, eles não querem os melhores tênis, eles querem atenção. Os nossos filhos e nós não olhamos para as grandes coisas, são as pequenas coisas que nos valorizam. Sabe, quando eu olho para você e eu olho para mim, nós somos seres humanos. Se você não tiver pausas, e eu tô falando de pausas sozinha, não tô falando de férias com família, não, que uma vez por ano você tira e você acha que em 15 dias você descansou. Não, eu estou falando de você pegar um sábado à tarde e caminhar na praia, sentar no mar, ficar em silêncio. É você pegar, convidar uma amiga para tomar um café e poder falar, rir. É você poder dormir, gente. Isso, dormir sem culpa. Aqui em casa, domingo, para nós domingo é segunda, né? Porque a gente trabalha demais aqui em casa segunda. E muitas vezes eu ficava noiada limpando parede, arrumando casa, arrumando guarda-roupa, porque eu sou mulher, eu amo arrumar guarda-roupa, gente. Eu amo essas coisas. Só que eu compreendi que a estafa, que eu cheguei num momento de estafa tão grande na minha vida, que eu fui obrigada a parar. E eu lembro que meu esposo, eu naquela crise, sabe, passando mal, tendo que buscar ajuda médica, de tão ativa que eu vivi uma vida. Eu tirava férias, gente, olha só essa, eu tirava férias e eu passava as férias inteiras limpando. Aí eu tirava pra fazer a faxinão do ano, né? As férias eram de faxina. Eu me sentia culpada quando eu parava. Às vezes o ativismo é uma fuga.
Às vezes, essa vida de ter que sempre estar fazendo algo é uma fuga. É quando você não está conseguindo se conectar com você mesmo. É quando você não consegue parar, porque se você parar, você vai olhar para como o seu casamento está de verdade. Você vai começar a olhar coisas que talvez você hoje esteja passando por cima. Por isso que essa dica se você está cansada, descanse. Sabe? Olhe para as pessoas da sua casa e não tenha medo de dizer, olha, eu preciso dormir. Olha, eu vou tomar um chazinho, eu vou comprar ali um fitoterápico, uma coisinha que é natural para poder dormir, porque eu estou cansada. Uma vida organizada é muito mais do que tarefas. É também dizer, eu preciso descansar. Quantas pessoas desistem porque estão cansadas? E o que elas precisariam não era parar, era somente descansar. Quantas pessoas desistem de uma profissão, de um casamento, de um projeto, não porque elas precisam desistir, mas é porque elas estão cansadas. E quando nós estamos cansadas, nós não conseguimos escolher bem. Sétima dica aí de hoje. Resolva coisas rápidas em vez de deixar para depois. Olha, quero dizer para vocês algo. A procrastinação, ela é o seu maior vilão. Eu já fui uma mulher procrastinadora. Muito procrastinadora. Eu sempre colocava as coisas importantes para depois. Eu sempre tentava colocar para algumas mulheres. Eu vejo mulheres que elas se sentem incapazes, então elas deixam para depois resolver. Quando eu olho para mulheres, elas têm um sentimento de baixa autoestima, então elas deixam para depois. Os projetos para depois, os sonhos para depois, a organização para depois, o médico para depois, tudo para depois. E o depois nunca chega. Sabe, a gente precisa olhar e dizer assim, ó, aquela pia não vai me vencer. Não vai me vencer, gente. Eu vou lavar essa louça hoje e é agora. E aí você vai perceber que em 3, 5 minutos você lavou aquela pia, você venceu. Eu falo para as alunas pro seu bem, eu digo para elas assim, ei, quando você estiver ali naquela pia cheia de louça, você vai ouvir a minha voz. Você não vai deixar esse negócio aí. Não. Por quê? Porque a gente vai procrastinando. E aí você deixa pro dia de amanhã, meu Deus do céu. E amanhã você acorda estressada porque a pia tá cheia, o marido já acorda, já suja mais, e aí você vira o dia a dia. Assim é com a roupa, gente. Não vai acumulando naquele cesto, vai acumulando. Jesus do céu. Assim é com o nosso autocuidado. Ah, não, eu vou começar a academia só amanhã. Fala pra mim, diz pra você. Fala. Você já pagou a academia e você não foi. Quantas vezes você já prometeu que ia procurar ajuda e você não foi? Sabe, não são as grandes coisas que nos roubam a nossa paz. Não, são as pequenas coisas. Sabe, é olhar para o seu dia a dia e dizer assim, não, isso aqui eu não vou deixar, eu vou resolver agora. Eu vou pegar o telefone amanhã, vou ligar para o ginecologista. Eu vou pegar o telefone amanhã, vou ligar pro dentista. Eu vou ligar amanhã e vou começar a fazer essa atividade. Eu vou ligar amanhã e eu vou resolver essa pendência com alguém da minha família. Eu vou liberar perdão, eu vou perdoar. Amanhã, não, hoje eu vou começar a ler um livro. Meu Deus, porque eu não tenho tempo nem de sentar e ler um livro. Então hoje eu vou ler um livro. Hoje eu vou conversar com meu marido. Eu vou ter um tempo de qualidade com ele. Hoje eu vou programar umas férias. Hoje. Resolva as coisas rápido. Porque quando você resolve as coisas importantes,
elas não se tornam coisas urgentes. Quando você faz... Quantas vezes você fez uma coisa urgente e teve que fazer 2, 3 vezes? Fala pra mim. Fala aí, meninas. Quem aí já foi fazer uma coisa de uma forma rápida e teve que fazer 2, 3 vezes? Fez errado. Então, faça as coisas importantes no tempo correto, que você não vai precisar fazer coisas urgentes. E 8ª e última dica de hoje é: destralhe. Não guarde o que você não usa. Quando nós falamos de organização, nós falamos sobre ambiente, gente. Um ambiente organizado traz paz de espírito, sim ou não? Eu tenho certeza que qualquer uma de vocês que entra num cômodo, que entra num lugar aonde está desorganizado, sente dentro dela um sentimento ruim, mesmo que você não seja muito organizada, tá? Porque tem gente que não é muito organizada, não sou organizada, ok. Mas o que mais tira a nossa paz é acumular coisas. Então, eu aprendi há muitos anos, até de vez em quando aqui em casa é uma briga porque eu vou dando as coisas, sabe? Eu sou desapegada mesmo, sabe? Ah, não serviu, vamos dar pra alguém, porque aí eu tenho algo comigo, gente. Quando a gente dá, a gente recebe, não é? Nos momentos assim que eu dizia, não, vou dar, isso eu não uso mais, essa roupa eu não uso há mais de 2 verões. Eu não vou usar agora, então eu vou dar de presente. E é impressionante, quando você abre espaço no guarda-roupa, você ganha coisas novas, né? Então, destralhar, ninguém consegue ser feliz com tralha. Tô falando de tralha de guarda-roupa. Tô falando de tralha de documento. Eu tô falando de olhar para um ambiente e dizer assim, ei, o que aquilo ali ainda está fazendo? É olhar para o ambiente que você está e pensar. Quantas vezes, meninas, eu não sabia onde estavam documentos, tá? Não sabia. Meu Deus, um exame médico que precisava. Eu tinha que colocar tudo para baixo para poder organizar. Até que eu aprendi a separar as coisas na hora e no momento certo. Porque eu vou organizar hoje e o resto da vida vai estar organizado. Então, talvez você vai ter que pegar e você vai ter que separar. Vou dar uma dica aí que eu aprendi no método que eu fiz, que é o método Fly, que ele fala assim, separe sua casa em zonas. Você vai talvez pegar aí a sua casa e você vai separar em 4 semanas, tá? Então, você vai, por exemplo, na primeira semana do mês, é a semana que você vai decidir organizar o seu quarto e o quarto dos seus filhos ou do seu filho. Então, naquela semana, você vai estabelecer um tempo. Ah, eu tenho 15 minutos. Ok. 15 minutos nessa primeira semana. Cada dia você vai abrir uma gaveta. Cada dia você vai fazer algo que vai ser tirar pra fora e destralhar mesmo, tá? Então, na primeira semana, você vai estabelecer qual é o ambiente da sua casa que você vai organizar. Não é limpar no dia a dia, não. É dobrar as roupas direitinho, é olhar para aquele ambiente e dizer assim, não, eu não abro essas caixas aqui há muito tempo, vamos organizar, vamos ver o que pode, o que não pode, né? Na segunda semana, talvez você vai fazer aquilo que você não faz nos banheiros, né? É olhar. E isso você faz muito rápido. Gente, se você tem meia hora, ótimo. Se você tem 5 minutos, você vai perceber que naqueles 5 minutos você consegue destralhar. Você consegue. Aí, você na segunda semana, por exemplo, vai arrumar os banheiros, tá? Na terceira semana, você vai separar só pra cozinha. Eu costumo separar uma semana só pra cozinha, porque a cozinha tem muitos utensílios. Então, naquela semana, é aquela limpeza mais focada nos eletrodomésticos, tirar as coisas das gavetas, arrumar os utensílios de cozinha, a gaveta de talher, que sempre fica ali um pouquinho suja. Então, na terceira semana, você vai organizar aquela área da sua casa. E na quarta semana, você vai organizar esse e esse. Então, olha quantos cômodos você tem na sua casa. Separe uma semana para cada dia. Uma semana, cada cômodo para cada semana. E estabeleça qual é o tempo do seu destralhe.
Ninguém é feliz, gente, com um monte de coisa guardada, jogada, enfiada dentro de armário. Não! É fantástico quando você começa a organizar. Se os seus papéis e documentos são um caos, então bora pra papelaria, comprar aí aquelas pastas organizadoras e colocar as coisas em ordens, tá? Eu quero dizer pra vocês que organização tem a ver com as suas emoções. Se você está vivendo uma vida emocional angustiante, com certeza a sua casa vai refletir essa vida angustiante. Hoje, meninas, de uma forma muito simples, eu falei sobre algumas dicas, alguns segredos para que nós possamos organizar a nossa vida. Primeira coisa, compreenda, ninguém é 100% organizado. Não fique olhando para a grama do vizinho e se cobrando e parando no meio do caminho por se autocobrar. Não, mais importante do que a velocidade é a direção. Segunda, aproveite o tempo que você tem. Quanto tempo você tem? É 10, 15 minutos? Então faça isso. Terceiro, planeje o seu dia seguinte. Se você não tem uma agenda, um planner, então corre, um caderno, seja lá o que for, e comece a planejar o seu dia de amanhã, hoje. Quarta, pare de dar desculpas. Você pode ser organizada. Quinta, não deixe a organização ser mais importante do que as pessoas. O que é mais importante na sua casa são as pessoas. Sexto, se você estiver cansada, descanse. Sétimo, resolva coisas rápidos, não procrastine mais. E oitavo, destralhe. Se você gostou dessa live, ela vai ficar salva, meninas. Olha, eu quero pedir para vocês que chegaram talvez no final dessa live, não pegaram a live inteira. Assiste desde o começo. Eu preparei com muito carinho para você. E na próxima semana, a live vai ser muito especial, porque vai ser uma live do meu aniversário. Olha que legal. Quero compartilhar algo com vocês. Meninas, vocês me dão mais 5 minutinhos? Sim ou não? Você me dá mais 5 minutos? Fala pra mim se você me dá mais 5 minutos. Eu quero compartilhar algo íntimo meu, tá? Com vocês. Não vai embora, tá? Não vai embora que eu quero compartilhar isso com vocês. Durante muitos anos, eu tinha muito problema em celebrar o meu aniversário. Durante muitos anos, gente, durante, sei lá, 30 anos da minha vida, eu tinha muito problema em celebrar o meu aniversário. Era um momento que eu não sabia porquê, mas eu ficava 3, 4 dias antes do meu aniversário angustiada, baixo astral, triste, meio depressiva. E aí um dia eu recebi uma palavra de uma grande amiga e ela falou algo sobre celebrar o seu aniversário. Que o seu aniversário é um dia especial para você. E eu sei que muitas vezes eu sou péssima em guardar datas, sabe, gente? Eu esqueci aniversário de pessoas importantes. E não é porque eu esqueci do aniversário daquela pessoa que aquela pessoa não era importante para mim. E no meio dessa confusão toda, eu compreendi que eu ficava angustiada porque eu esperava que as pessoas, e principalmente o meu pai, me ligasse. E durante muitos anos, ele não me ligava. Então, eu era aquela pessoa que fazia festa de aniversário para todo mundo, mas esquecia ou não gostava do meu aniversário. Eu não queria celebrar o aniversário. E quando eu fiz 30 anos, quando eu recebi essa palavra de uma amiga sobre a importância de celebrar, é o seu dia, é o seu momento, é o momento que você precisa compreender que é um ciclo novo. Eu, a partir desses 30 anos, nos meus 30 anos, eu fiz uma festa de aniversário. Minha primeira festa de aniversário, gente, que eu fiz pra mim, olha só. Quem me conhece sabe que eu amo uma festa. E de lá pra cá, eu aprendi a celebrar o meu aniversário. Então, durante toda essa semana, de hoje até segunda que vem, você vai perceber que eu vou estar nos meus stories
falando para você sobre a preparação da festa do meu aniversário. E como você é uma pessoa muito importante, na próxima segunda-feira, às 20h37, eu vou fazer uma live ao vivo, direto da festa do meu aniversário. Eu convidei pouquíssimas pessoas, amigas muito íntimas, por causa desse momento de Covid, a gente não pode aglomerar. Mas no final da festa eu vou abrir uma live para falar sobre emoções e cura, aonde eu vou estar compartilhando lá da festa do meu aniversário as experiências que eu tive e sobre a importância de celebrarmos ciclos novos. Então, na próxima segunda-feira, eu espero você na live especial às 20h37, a live especial de comemoração aí do meu aniversário, tá bom, meninas? Gostou dessa live? Compartilha, ela vai ficar salva. Se você deseja crescer cada dia mais, então eu estou aqui para caminhar com você e te ajudar, que a gente possa estar junto nessa jornada. Muito obrigada por você estar aqui. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.